Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Daniel, o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Venha comigo viajar pela riqueza da nossa história. E como bem afirmava Cícero, a história é a mestra da vida. Hoje, iremos estudar sobre a questão do tempo, sincronias e diacronias, reflexões sobre o sentido das cronologias e os diferentes calendários existentes no mundo. Vamos lá nessa nossa caminhada desafiadora? Antes de entrar no assunto propriamente dito, vamos para a nossa revisão básica. Você lembra quais as medidas de tempo são utilizadas na história? Lembra do que se trata? Como e por que são usadas? A sua importância? Independente da sua resposta, vamos revisar? Vimos que nos estudos de história são utilizadas diferentes medidas de tempo para contar o dia, mês, ano, século, milênio. Sendo o ser humano dotado de inteligência, percebeu as mudanças de tempo e precisou aprender a contar. Com isso, alguns instrumentos de medição do tempo foram criados, como relógio mecânico, relógio do sol, ampulheta e calendário, dentre outros. A contagem do tempo pode dividir os fatos históricos em 3 dimensões. Vamos lembrar? O tempo de curta duração. Ele chega imediatamente ao conhecimento das pessoas, como por exemplo, temos uma peça teatral. Tempo de média duração. Não é normalmente percebido de imediato, mas é possível ser reconhecido pelos contemporâneos, isto é, pelas pessoas que viveram na mesma época, como por exemplo, temos o tempo de um governo. Tempo de longa duração. Ele é um conceito histórico criado pelo francês Fernand Braudel, que introduziu uma nova maneira de abordagem dos acontecimentos históricos. Agora vamos para o tema da nossa aula de hoje. Estamos no ano de 2022 e você com certeza tem um calendário em casa. O calendário nos mostra os dias e os meses do ano, que por sinal estão passando bem rápido, não é? Quando tiver um tempinho, procure um calendário na sua casa e confirme o que eu estou dizendo. Observe esse calendário aqui. Você pode observar que dentre os meses do ano, a quantidade de dias não é exatamente igual. Por exemplo, no mês de fevereiro de 2022, teremos 28 dias. Já nos meses de abril, junho, setembro e novembro, temos 30 dias cada um. E nos meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro, marcam 31 dias respectivamente. Este ano teremos 365 dias. No entanto, de 4 em 4 anos, ocorre um fenômeno chamado de ano bissexto. É quando o mês de fevereiro marca 29 dias. E, consequentemente, o ano passa a ter 366 dias. Mas não esqueça, o ano bissexto só acontece a cada 4 anos. A inclusão de um dia foi feita para aproximar o calendário ao movimento de translação da Terra, tempo que o planeta leva para dar a volta ao redor do Sol, que é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Assim, foi preciso aumentar um dia a cada 4 anos para compensar as horas perdidas. Bacana, hein? Conhecimento nunca é demais. Como tudo em nossa vida é baseado em estudos e pesquisas, vamos conhecer a história dos calendários. Quem será que os inventou? Quando surgiu? Por que foi criado? Vamos desvendar este mistério? A história e a origem do calendário têm início com a necessidade de organizar o tempo, de registrar a evolução, bem como de comemorar em datas fixas, aquelas datas comemorativas que todos nós gostamos, tais como Natal, Páscoa e até a própria data do seu aniversário. Que legal, não é? As pesquisas indicam que o primeiro calendário surgiu na Mesopotâmia, por volta de 2700 a.C., provavelmente entre os sumérios, e foi aprimorado pelos caldeus.
Sua função estava ligada também aos interesses econômicos, sociais e religiosos desses povos. Caro estudante, viu que o surgimento do calendário é bem antigo, não é mesmo? Ou seja, muito bom estudar a nossa história. Continuando a viagem pela história do calendário, vamos conhecer um pouco mais sobre as diferentes maneiras de contar o tempo. Afinal, você sabe que na história tudo é dinâmico, certo? É importante lembrar que os fatos nem sempre acontecem ao mesmo tempo e nos mesmos lugares. Fique esperto, hein? Bem, agora vamos conhecer outros calendários para confirmar o que eu disse há pouco. O calendário judeu é utilizado para a contagem do tempo e comemoração de aniversários, festividades, casamentos, falecimentos, celebrações religiosas e outras solenidades. E os anos desse calendário são contados a partir do que eles acreditam ser a criação de Adão. Baseia-se nos movimentos da Lua e do Sol, sendo, portanto, considerado um calendário lunisolar. Os meses são contados a partir dos ciclos lunares e os anos a partir dos ciclos solares. Muitos povos possuem diferentes calendários, especialmente o calendário solar, criado pelos egípcios. Tinha 365 dias, divididos em 12 meses, com 30 dias e mais 5 dias acrescidos no final do ano. Não havia ano bissexto, e os meses eram divididos em 3 estações: inundação, inverno e verão. Quase parecido com o nosso aqui da Amazônia, não acha? Gostaram? Mas temos mais! O calendário chinês, ele é lunisolar, ou seja, ele considera tanto o ciclo solar como o ciclo lunar. É formado por ciclos de 12 anos, que tem início em fevereiro. Esse mês marca a entrada do Ano Novo Chinês. Ao contrário do calendário ocidental, que atribui um signo para cada mês, os animais do horóscopo chinês não estão relacionados aos meses do ano, mas sim aos anos. A civilização islâmica também tinha seu próprio calendário. O calendário islâmico é um calendário lunar e recebe também o nome de egírico. Isso em referência à fuga de Maomé para Medina, denominada Hégira. É composto por 12 meses de 29 ou 30 dias, num total de 354 dias no ano. Ou seja, eles estão 622 anos atrás do nosso calendário. Os povos do continente americano também fizeram seus calendários. Vamos conhecer? O calendário maia data de 550 a.C. e é composto por 2 calendários: o Raab, que é o calendário civil, e o Tzolk'in, que é o calendário sagrado. O Raab conta com 365 dias, divididos entre 18 meses, com 20 dias cada um, num total de 360. Contudo, há 5 dias que não pertencem a mês algum. O Tzolk'in conta com 260 dias divididos em 3 grupos de meses, com 20 dias, em que cada dia é contado de 1 a 13. O calendário asteca consiste em 2 sistemas de contagem de tempo independentes, apesar de haver alguma relação entre eles. Esses sistemas eram chamados de Xilpohualli e Tonalpohualli. Juntos, formavam ciclos de 52 anos, contando com 365 dias. A distribuição é feita em 18 meses de 20 dias, o que totaliza 360 dias. Os 5 dias restantes eram conhecidos como Nemonteme, significa dias vazios, e eram considerados dias maus. Os 5 dias restantes eram excluídos da contagem de dias. Nesse período, as pessoas deixavam todas as suas atividades e faziam jejum. Chegamos não apenas ao último, mas ao nosso calendário. E este tenho certeza que você conhece muito bem. É o calendário cristão ou gregoriano. Ele é usado atualmente no Brasil e em grande parte do mundo. Ele foi criado em Roma no século VI por um monge chamado Dionísio. E o seu ano 1, determinado por ele, foi o nascimento de Cristo. Esse calendário tornou-se oficial no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII,
Por isso, tem o nome de calendário gregoriano. Muito bem, amigo estudante. Agora que você já conhece os vários tipos de calendário, vamos nos divertir um pouco? Você está sendo desafiado a exercitar seu aprendizado. Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Sobre o tema os diferentes calendários do mundo. É incorreto afirmar. Alternativa A. Existe apenas um calendário na história humana. Alternativa B. Há várias civilizações e vários calendários. Alternativa C. Desde a antiguidade, o ser humano sente a necessidade de contar o tempo. Alternativa D. De acordo com o calendário gregoriano, estamos no ano de 2022. E aí, agora eu vou te dar um tempinho para responder. E aí, lembrando, os diferentes calendários do mundo foi o tema da nossa aula de hoje. Entre essas 4 alternativas, há um que está incorreto. Qual seria? A alternativa correta é a letra A. Existe apenas um calendário na história humana. Lembra da aula de hoje? Falamos sobre diversos calendários. Ou seja, essa afirmação ela está incorreta. Atividade 2. Observe a imagem abaixo. Está vendo? É uma imagem de um dos calendários que falamos na aula de hoje. Sobre esse calendário, é correto afirmar. Alternativa A. É um calendário europeu. Alternativa B. Tem por base o calendário gregoriano. Alternativa C. Sofreu influência do calendário judeu. E alternativa D. Data de 550 a.C., sendo composto por 2 calendários. Agora, vou deixar você ver a imagem novamente, ver as alternativas e pensar na resposta correta. A alternativa correta é a letra D. Sobre aquela imagem, ela é de um calendário que data de 550 a.C., sendo composto por 2 calendários. Você lembra qual calendário é esse? É o calendário Maia. Atividade 3. Observe a imagem abaixo. Está vendo essa imagem? Agora vamos ler o fragmento desse texto aqui. São aqueles que têm como base o movimento da Terra em torno do Sol. Translação. Nesse tipo de calendário, os meses não têm conexão com o movimento da Lua. Estamos nos referindo ao calendário. Alternativa A, lunar. Alternativa B, sistema solar. Alternativa C,
solar. Alternativa D, milenar. Mais uma vez, vou lhe mostrar a imagem e o texto e as alternativas para você pensar na resposta correta. Vamos lá? A alternativa correta é a letra C, solar. Isso mesmo. Aquela imagem é de um calendário egípcio e o texto se refere ao movimento da Terra em torno do Sol, ou seja, e não tem conexão com a Lua, ou seja, estamos falando de um calendário solar. Vamos à atividade 4. Leia as informações da primeira coluna e as relacione corretamente aos calendários indicados na segunda coluna. 1. Nascimento de Cristo. 2. Fuga de Maomé para Medina. 3. Criação do mundo de acordo com seus antepassados. Esses são os elementos da primeira coluna. Vamos para os elementos da segunda coluna. O primeiro é: marca o início do calendário muçulmano. Próximo, marca o início do calendário judeu. E o último, marca o início do calendário cristão. Mais uma vez, só lembrando, nós vamos relacionar as informações da primeira coluna com a segunda coluna, certo? Agora eu vou deixar aí e você vai ter um tempinho para pensar bem na resposta correta. Vamos lá? Então vamos lá relacionar essa segunda coluna aí, tá? Marca o início do calendário muçulmano. Qual desses três eventos, de acordo com o que vimos na aula, está relacionado a ele? Ao calendário muçulmano? Número 1, 2 ou 3? É o número 2. O que marca o início do calendário muçulmano é a fuga de Maomé para Medina. Muito bem. Agora, marca o início do calendário judeu. E aí temos o número 1 e o número 3. Qual seria a resposta correta? 3. O que marca o início do calendário judeu é a criação do mundo de acordo com seus antepassados. E tenho certeza que essa ficou mais fácil agora. Marca o início do calendário cristão. Qual seria o número? O número 1. O nascimento de Cristo é a referência para o início do calendário cristão. Sabendo isso, agora vamos marcar a sequência correta, certo? Alternativa A, 1, 2 e 3. Alternativa B, 3, 2 e 1. Alternativa C, 2, 1 e 3. Alternativa D, 2, 3 e 1. Essa questão vai ser super fácil de acertar, afinal você já acertou o mais importante, que foi relacionar as colunas.
A sequência ficou 2, 3, 1. Então, a alternativa correta é a letra D. 2, 3 e 1. Muito bem. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Aprendemos hoje sobre alguns dos diferentes calendários existentes no mundo, refletindo sobre o sentido cronológico e a importância da contagem do tempo para a história das civilizações. Não esqueçam, os calendários são formados por um conjunto de regras astronômicas e convenções socioculturais para facilitar a contagem do tempo, dividindo-os em dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Algo importante é que, mesmo com tanta disparidade entre países, os calendários acabaram por assumir a função civil e eclesiástica ocidental de marcar, além da sucessão de dias, semanas e meses, a data oficial dos feriados políticos e religiosos de cada nação. O que conseguimos com esta aula? Conseguimos entender as diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos, com suas continuidades e rupturas. Isso desde a antiguidade até os dias atuais. Bacana demais, né? Eu espero que você tenha gostado. Agora vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo tudo sobre a noção de tempo e a sua importância para a compreensão da história humana. Um grande abraço, tchau, tchau!